A paz, irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e eu trago hoje uma palavra aqui para os irmãos, meditar, né? Porque essa palavra, ela fala nossos corações aqui, grandiosamente, né, irmãos? Fala muito aqui do Senhor Jesus, o que ele veio fazer, né? Então diz assim, da sua missão. Jesus é expulso de Nazaré. Aqui em Lucas 4, a partir do versículo 14, diz assim: E então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, e segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou-se o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-se a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graças que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria. Tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse-lhes: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu o cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve-se grande fome, e nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a de Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, lhe encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém, irmãos? Olha quão profunda é essa palavra para nós meditarmos, né, irmãos? Olha aqui, né, que Jesus, assim, ele, como de costume, era do sábado, né, irmãos? Enquanto que lá os fariseus e todos ali os judeus, né, tinham aquela coisa para guardar o sábado. O Senhor Jesus veio para contrariar, né, irmãos? Grandemente ali no sábado. E ali o Senhor vai até a Galileia, né? E ali a sua fama já estava explicitada, assim, né? Então todos já sabiam quem era Jesus e tudo, e iam para ouvi-lo, né? E reuniam-se, né? Nas sinagogas, reuniam-se nas ruas, né? Nos montes, em vários lugares para ouvi-lo. Mas só que naquele dia ali, ele foi para a sinagoga.
E na sinagoga ali, quando ele chega, né, o ministro ali já sabia que toda vez quando ele chegava, que ele gostava de ler as escrituras sagradas. E ali eles dado, né, as escrituras. E quando é aberto as escrituras ali, caiu bem no livro de Isaías, onde falava algo dele mesmo, do próprio Senhor Jesus. E ali foi o Espírito do Senhor, né, que já veio sobre ele, né? Então ali ele mesmo é, mencionou o que estava escrito, sendo que ele próprio era o que estava escrito, né? Ele era o verbo ali, né? Então que foi dito assim, o Espírito, ele mesmo falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade dos cativos e dar vista aos cegos e a pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando ele leu essa passagem ali nos pergaminhos ali de Isaías, ele estava falando dele próprio, anunciando a ele mesmo que estava ali, que foi assim tremendamente maravilhoso dele pegar uma passagem a qual se falava dele mesmo, né, do que ele veio fazer, né? Aí ali ele pega e fala: hoje mesmo se cumpriu as escrituras sagradas em vossos ouvidos, porque ele era ali o próprio verbo vivo, né, descido do céu, que ia praticar as curas, né, restituir as visões do povo, né, ia restituir saúde, etc. E ia trazer o ano aceitável do Senhor, ia falar sobre isso, né, irmãos? Então, ali foi grandioso, maravilhoso, e diz assim que, que todos ali davam testemunhos, né, e se maravilhavam das palavras, né, e é das graças, né, que saiu da sua boca, né, porque ele era o próprio Deus, né, ele tinha sua própria virtude como Deus, e ali no meio daquele povo incrédulo, todos ficavam abismados, todos ficavam sem palavras de ver com sabedoria, né, o Senhor Jesus amado ali tinha e sabia comunicar-se com todos que estavam ali. Então as pessoas ali, elas ficavam assim lisonjeadas de ouvi-lo, né, a pregar. E mesmo assim, aquele povo ali não aceitava muitas coisas, mesmo porque eles não tinham os ouvidos 100% apurados, abertos ali para entender, né, o ministério do Senhor Jesus. E ali, mesmo assim, ele falava no meio deles, né, que ele não tinha dúvida de que os provérbios viriam até ele, né, falando: vai, mas tu é médico, então cura-te a ti mesmo, né? Então ele, o que o pessoal falava de muitas coisas ali, né? E aí o próprio Senhor Jesus, ele mesmo coloca aqui que o profeta mesmo, ele não é muito aceito na sua própria pátria, porque ele vai ver o que está errado e vai mencionar, ele vai falar, né? Então, as pessoas não vão concordar com o que é realmente verdadeiramente certo de serem feitos, porque as pessoas, elas têm o lado bom e o lado ruim, mas parece que elas pendem mais para o lado ruim, porque parece que é mais fácil de conviver, ou de aceitar, ou de outras pessoas aceitarem. Irmãos, e o Senhor Jesus veio para dar visão, veio para a liberdade, né? Veio livrar os cativos e os oprimidos. Mas muitos não querem, irmãos. Muitos preferem ainda ficar com seus olhos vendados, preferem não ouvir, preferem não dar créditos. Mas é isso que acontece, né? Não só naquela época, mas também nos dias de hoje, né?
E ali ele fecha aqueles pergaminhos ali, ele enrola, né, com certeza, e entrega ali para o ministro, né, e devolve. E ele senta ali junto com aquele povo e começa a falar do evangelho, começa a falar, a pregoar, e todos ali ficam estarrecidos e todos ali ficam assim abismados das coisas que saem pela boca dele, né? E as pessoas ali, elas e aí elas ficam aturdidas porque o próprio Senhor Jesus fala das coisas que são vividas ali e que eles não aceitam. E ali aquelas pessoas, elas se iram, porque ele fala que, né, que muitos dos leprosos no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado ali se não foi o Naamã só. Aí ele vai fazendo umas citações das coisas que aconteceram, né? No caso daquela viúva, houve uma fome muito grande ali em Samaria, mas a bênção veio só para aquela viúva ali de Serepta, né? Então ele cita essas duas situações e a população se ira ao ouvir isso. Ah, como assim? Então só um merecia a cura, só o outro merecia ser restabelecido, né? Então as pessoas viram muito pelo lado negativo. E aí começaram a apontar o Senhor Jesus. Acendeu-se uma ira ali contra o Senhor Jesus, e aqueles homens ali que estavam outrora abismados com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com a sua conversa ali, de repente eles se levantam contra o Senhor Jesus e manda ele sair fora da cidade ali de Nazaré, fora daqui. E aí eles começam a expulsá-lo e começam a seguir ao Senhor para poder levando ele ali, como se fosse ali tipo empurrando ele, tipo, né, expulsando mesmo. E ali, para a glória de Deus, ele mesmo com a sua sabedoria e a sua destreza, ele consegue se anular ali no meio daquela gente ali que estava outrora com vontade mesmo ali de matá-lo, né? E aí ele consegue se anular, né? E as pessoas não conseguem mais vê-lo como ele era mesmo, né? E ali ele passa no meio entre eles mesmo e consegue se retirar, irmãos. Porque o nosso Deus, ele está no meio daqueles que o querem. Aqueles que não querem, irmãos, ele se ausenta. Amém, irmãos? É para a nossa reflexão. Gostaria que os irmãos meditassem na palavra. Essa é a palavra. E que os irmãos possam compartilhar, dar um like e assinar o meu canal. Amém?